Olá, amigos! Essa semana tem um dado muito importante sobre o desempenho da economia brasileira no primeiro trimestre. Mas daqui a pouco eu vou estar falando mais sobre isso. Antes, eu queria convidar todos a seguirem minhas redes sociais, aqui no YouTube, mas também no Instagram, no X, o antigo Twitter, no LinkedIn, no Facebook, inclusive em grupos de WhatsApp. Basta procurar por Écio Costa e seguir o meu perfil em todas essas redes sociais. E também queria me deixar à disposição para dar uma palestra para o seu evento, da sua empresa, da sua instituição, da sua associação em todo o Brasil. Basta entrar em contato também para que a gente possa ver a disponibilidade de data e de orçamento. Mas vamos lá! A semana promete realmente ter dados importantes para a economia brasileira, dados muito aguardados. Mas começaremos na segunda-feira com um dado já de agora do mês de maio. A balança comercial para o mês de maio vai ser divulgada, mostrando o desempenho das exportações brasileiras com o resto do mundo e também como o que aconteceram as importações, bem como as transações com o somatório de exportações e importações, que é a chamada corrente de comércio. O Brasil vem tendo nos últimos anos um desempenho muito bom. No ano passado bateu o recorde, inclusive, do saldo da balança comercial. Porém, esse ano há uma pequena redução nesse saldo e talvez a gente não venha a bater o recorde do ano passado. Mas a expectativa é importante para os dados do mês de maio. Vale lembrar que em abril o saldo foi positivo em 9,04 bilhões de dólares, que foi um saldo bastante interessante para o nosso país. E aí vem na terça-feira. Terça-feira, como eu disse, é o dado mais importante aí do primeiro trimestre, que vai ser divulgado pelo IBGE. É justamente o PIB da economia brasileira para o primeiro trimestre. Há muitas expectativas em relação ao desempenho da economia, já que você tem vários sinais contraditórios de setores mostrando, ora, um bom desempenho, ora, um mau desempenho. E vale lembrar que nos últimos 2 trimestres, ou seja, no terceiro trimestre de 2023 e o quarto trimestre de 2023, a economia brasileira apresentou um crescimento de 0%. Ou seja, a economia cresceu no primeiro semestre do ano passado. E aí há uma nova expectativa para que, novamente, o crescimento desse primeiro trimestre seja na casa dos 0%. Alguns analistas mais otimistas falam em 0,3%. Mas em crescendo 0%, o crescimento anualizado, ou seja, dos últimos 12 meses, vai ficar na casa dos 2,1%, mostrando uma desaceleração em relação ao fechamento de 2023. Mas é muito importante, até para a gente entender, pelo lado da oferta e da demanda, quais setores que mais cresceram no primeiro trimestre. E qual foi o setor que apresentou desempenho negativo? Pelo lado da demanda, se o consumo das famílias continuou forte ou se ele apresentou alguma redução em seu ritmo de crescimento. E também, muito importante, como a variável investimento se comportou nesse primeiro trimestre de 2024. Então, muitas expectativas aí e eu vou estar divulgando, claro, o resultado e comentando sobre os detalhes desse resultado na própria terça-feira. Na quarta-feira, teremos a divulgação já da produção industrial para o mês de abril, ou seja, já dando entrada em dados importantes aí para o segundo trimestre. Importante a gente ver que esse segundo trimestre vai sofrer influências das enchentes lá do Rio Grande do Sul, que é uma economia que representa bastante a economia brasileira e ela foi seriamente impactada aí nesse período de abril para maio com as enchentes que prejudicaram não só as famílias, mas também os negócios por lá. A expectativa da produção industrial é de um crescimento de 0,9%. O mês anterior, de maio, teve um crescimento de 1,1%. E no anualizado, a expectativa é que apresente uma queda de 2,8%. Aí na quinta-feira já teremos também outro dado bastante importante: a produção e venda de veículos para o mês de maio. Esse é um dado importante também porque a indústria automobilística ela é muito representativa na economia brasileira, ela tem um encadeamento muito grande com diversos setores e termina movimentando muito a economia, então a gente acompanha de perto, e também serve para entender um pouco como está o termômetro do crédito ao consumidor, já que os veículos em sua grande maioria são financiados. Então
os dados eles têm uma expectativa positiva, mas talvez não tão boa quanto os dados de abril. A produção de veículos cresceu 13,5% em abril e as vendas 17,6%. Na sexta-feira, teremos a divulgação do IGPDI de maio, ou seja, mais um dado importante de inflação da economia brasileira. Lembrando que a inflação ela vem apresentando uma certa retomada, o que preocupa na decisão da política de juros pelo Banco Central. O IGPDI de abril apresentou uma queda de 1,01% e agora a expectativa para maio é de um crescimento de 0,72%. No campo político, tivemos uma semana relativamente fraca, com o Congresso não funcionando por conta do feriado da quinta-feira e, claro, o imprensado que teve na sexta. E aí há toda uma expectativa de novas medidas para apoio, à economia lá e às famílias, claro, do Rio Grande do Sul. Então essa é uma discussão que continua em pauta. Lá fora também tem dados importantes para a economia, tanto americana como da zona do euro. Começando lá pelos Estados Unidos, na sexta-feira vai ter o payroll, que apresenta o número de empregos líquidos que foram gerados na economia americana. Isso é muito acompanhado, principalmente pelo Federal Reserve, para saber se a economia está superaquecida ou não. Vai ser divulgado o dado para o mês de maio, onde a expectativa é de que se repita uma geração de 175 mil vagas líquidas, igual aconteceu em abril. Então, se vier mais forte, se vier menos forte, isso vai mexer com o termômetro do mercado. Antes disso, na zona do euro, na quinta-feira, vai ter decisão de taxa de juros. Isso é muito importante porque o que é que acontece? A zona do euro, ela tem o seu Banco Central, claro, com uma definição de taxa de juros para a economia, que termina ficando muito atrelada à decisão de juros da economia americana. Parecido com o que acontece aqui no Brasil também. E aí a expectativa é que haja uma redução na taxa de juros da economia da zona do euro, porque a economia da zona do euro vem mostrando um desaquecimento. Porém, já foram 5 reuniões seguidas onde a taxa de juros foi mantida no mesmo patamar de 4% ao ano. A expectativa é que caia para 3,75% para tentar aquecer um pouco mais a economia, mas talvez isso não aconteça porque eles ficam espelhando muito o que acontece lá nos Estados Unidos. E na sexta-feira, a zona do euro vai ter também divulgação de dado importante. Vai ter a divulgação do PIB da zona do euro do primeiro trimestre. Como eu estava dizendo, a economia vem com um ritmo muito fraco. A expectativa é de que cresça 0,3% nesse trimestre. No trimestre anterior cresceu 0,3%. E anualizado, última estimativa, a última mensuração de PIB foi de um crescimento de 0,1% da zona do euro. Agora se espera que se acelere o ritmo de crescimento aí, indo para 0,4%, mas talvez isso não aconteça justamente porque há problemas sérios com a atividade econômica por lá. Então é isso, espero que todos tenham uma ótima semana, se inscrevam aqui no canal e fiquem sempre atualizados com o que vai estar acontecendo na economia, nos negócios aqui no Brasil e também lá fora. Um abraço a todos e até a próxima!